Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes e hoje eu tô aqui no canal Círculo na TV para te ensinar a fazer esse conjunto de almofadas em tricô utilizando o fio Urbano Maxi. Então vem comigo que nós vamos para a lista de materiais. Olhem só, gente, o fio Urbano Max, ele é um fio que veio para completar a família Urbano. Então, a gente já tinha o Urbano tradicional, a gente já tinha o Urbano Baby e agora nós temos o Urbano Maxi. Ele tem a mesma composição dos outros fios da família, que é 80% acrílico e 20% poliamida. Ele vem 100 gramas, tem 1429 de tex, ou seja, ele é mais grosso do que os outros. E ele vem no nosso novelo 70 metros. A indicação de agulhas no tricô é 12 milímetros a 15 e a indicação para crochê é de 8 a 10. Mas vejam que nós vamos utilizar a agulha 10 milímetros no tricô, ou seja, isso aqui é só uma sugestão, dá pra gente brincar bastante com o tamanho das agulhas, tá bom? Para fazer o nosso conjunto de almofadas, então nós vamos precisar de 10 novelos do fio Urbano Maxi. Desses 10, 5 nós vamos utilizar para fazer almofada de 60 por 60 centímetros e para as almofadas de 40 por 40, 2 novelos e meio cada. Então, nós vamos precisar também de uma agulha de tricô 10 milímetros, não precisa ser uma agulha circular, pode ser uma agulha reta. Vamos precisar de agulha de trança, tesoura, fita métrica e uma agulha de tapeçaria número 13 ou maior que comporte o fio para a gente poder fazer o fechamento da nossa almofada. Vamos precisar também de 2 refis de almofada 40 por 40, você pode utilizar almofadas antigas que você tem em casa e queira reformar. E um refil de almofada 60 por 60, ok? Então vamos para o nosso passo a passo. Então, essa almofada, essa capa de almofada vai ser feita no cinza 8214 do fio Urbano Max. E nós vamos começar o nosso trabalho com 48 pontos na nossa agulha de tricô. Eu vou utilizar uma agulha de tricô circular para poder facilitar aqui o vídeo, mas pode ser feito numa agulha reta, tá? Esse é um trabalho reto, é um trabalho plano. Não necessita de uma agulha circular, mas eu vou utilizar a agulha circular de bambu da Círculo de 10 milímetros, como eu já havia dito. E lembrando de sempre deixar aqui ao alcance das mãos a nossa agulha auxiliar, porque daqui um pouquinho a gente vai utilizar ela. Então, nós vamos iniciar com 48 pontos na nossa agulha. E este ponto, gente, esse padrão é um padrão de repetição a cada 6 carreiras, ou seja, quando nós finalizarmos a 6ª carreira, a gente retorna na mesma sequência de pontos da primeira carreira e assim sucessivamente. Então, ó, nós vamos sempre começar fazendo 5 pontos meias. Se você quiser fazer o ponto de borda, você pode fazer porque facilita na hora de fechar a nossa capa de almofada. E eu faço o ponto de borda da seguinte forma: o primeiro ponto eu tiro sem fazer em tricô e o último ponto eu sempre faço em meia. Então, ó, eu vou tirar o meu primeiro ponto, que já vai contar como parte dos 5 meias iniciais e vou fazer mais 4, ó. 2, 3, 4, 5 pontos meias. Vou fazer 3 pontos tricôs, ou 3 pontos tricô. 1, 2, 3, 6 ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3 pontos tricô, 1, 2, 3, 1 ponto meia, 3 tricô, 6 ponto meia, 3 tricô, 1 meia, 3 tricô, 6 pontos meia, 3 tricô e 5 meia. Como a nossa sequência de pontos já finaliza em meia, não vou me preocupar aqui com o meu pontinho de borda, que ele já deve ser feito em meia mesmo. E aí, vamos para a segunda carreira. A segunda carreira, gente, nós vamos fazer os pontos como eles se apresentam. O que isso quer dizer? Que onde a gente tem um Vzinho, nós vamos fazer um tricô, e onde a gente tem o gominho, nós vamos fazer ponto meia. Então, ó, o primeiro ponto a gente tira sem fazer, vamos fazer mais 4 pontos tricô, totalizando 5, porque esse aqui a gente contabiliza como se fosse um tricô. Vamos fazer 3 ponto meia, 6 pontos tricô, 3 pontos meia, 1 ponto tricô, 3 meia, 6 tricô, 3 meia, 1 tricô, 3 meia, 6 tricô, 3 meia, e aqui a gente finaliza com 5 tricô, porém, o último ponto a gente sempre faz em meia, por ser o ponto de borda. Então, gente, vamos analisar aqui o nosso ponto, o que a gente tá fazendo. Então, esses 5 tricôs iniciais aqui, é a nossa beirada da nossa almofada, certo? Os 3 pontos meia antes e após os 6 tricôs são aqueles pontinhos que dão relevo para nossa trança. Então, esses 6 tricôs 3 vezes aqui são as nossas tranças, tá? O tricô que tem entre o tricô seguinte, esse tricôzinho aqui, ó, que tem entre os 3 meias da primeira trança e os 3 meias antes da segunda trança, é um tricô que a gente vai fazer para separar um bloco do outro. Então, a gente vai ter 2 separações e 3 tranças, tudo bem? Então, a carreira de número 3, ela vai ser composta também da forma como ela se apresenta. Então, primeiro a gente tira em tricô e meia, onde já temos a meia. Sempre que a gente vê o gominho assim, ó, quer dizer que nós temos que fazer uma meia. Então, vão ser 5 meias,
3 tricôs, que é a repetição, inclusive, da primeira carreira, tá? 6 tricô, 6 meia. Aqui vai ficar a nossa trança, porém esse é o lado avesso. Três tricô, uma meia, que é a nossa divisão, 3 tricô, que é a parte de baixo do relevo da trança, 6 meia, que é a nossa segunda trança, três tricô, uma meia, que é a nossa segunda divisão, 3 tricô, é a parte lateral da trança, 6 meia, nossa trança do avesso, três tricô e 5 meia. Agora, na quarta carreira, gente, nós vamos cruzar os nossos pontos para formar a primeira trança. A primeira carreira de cruzadas para formar a trança. Então, primeiro a gente tira sem fazer os 5 primeiros em tricô. 3 meia. E agora nós vamos utilizar a nossa agulha auxiliar. Então, nós vamos pegar a nossa agulha auxiliar, vamos retirar 3 pontos, ó, 1, 2, 3, deixar essa agulha para frente do nosso trabalho e trabalhar os outros 3 pontos, ó, os próximos 3 pontos. Agora, eu vou retornar com esses 3 pontos para minha agulha esquerda e vou trabalhar esses 3 pontos em tricô. Tá vendo que a gente cruzou? Aqui a gente chama de cruzar para a esquerda. Quando a gente deixa os pontos à frente do nosso trabalho e na hora que a gente vai visualizar essa nossa trança, ela está saindo da direita para a esquerda, a gente chama isso aqui de cruzada à esquerda. E agora a gente vai seguir fazendo 3 meia, que é a parte de baixo, são as laterais da nossa trança, um ponto tricô, que é a nossa separação de blocos, 3 meia, e chegamos na nossa segunda trança. Aí nós vamos fazer mais uma vez esse processo. Agulha auxiliar, retirar 3 pontos, colocar à frente, trabalhar os próximos 3 pontos em tricô, retornar esses 3 pontos para nossa agulha esquerda e trabalhar esses 3 pontos em tricô. 3 meia, um tricô, que é a separação do segundo bloco, 3 meia e a última trança. Retiro, coloco para frente, trabalho os próximos 3 pontos em tricô, retorno com os meus pontos para minha agulha, trabalho esses 3 pontos e finalizo a minha carreira como ela se apresenta. 3 meias, 5 tricôs, porém, nós estamos fazendo ponto de borda. Então, esse último ponto, em vez de ser tricô, vai ser uma meia.
Agora, nós vamos para a quinta carreira, que ela também vai ser igual à primeira e à terceira, ou seja, todas as carreiras de número ímpar vão ser repetidas. Primeiro, tiro sem fazer, faço 4 pontos meia, né, para completar 5 pontos na agulha. Três pontos tricô, 6 meia, três tricô, meia, 3 tricô, 6 meia, três tricô, meia, 3 tricô, 6 meia, três tricô, 5 meia. E agora vamos para nossa última carreira do nosso padrão de repetição, que é repetir a carreira número 2, ou seja, vamos fazer os pontos como eles se apresentam. Retiro o primeiro, faço tricô onde é tricô, 5 tricôs, 3 meia, seis tricô, três meia, tricô, três meia, 6 tricôs. Então, como a nossa almofada vai ter 60 centímetros por 60 centímetros, e pela amostrinha nós chegamos a 48 pontos, então nós vamos tecendo até que tenhamos 60 centímetros. Então, ó, estou finalizando essa carreira, que vou repetir, é igual à carreira de número 2, que é simplesmente fazer os pontos como eles se apresentam. E daí, eu começo tudo de novo. Eu volto lá na carreira número 1 e teço até a carreira de número 6, que é essa aqui que a gente tá tecendo. E eu vou repetir esse padrão por aproximadamente 11 vezes, tá, gente? Mas vocês vão medindo aí com uma fita métrica. Eu vou repetir esse padrão aqui por aproximadamente 11 vezes, e aí nós vamos chegar no resultado que a gente quer, que eu já volto com vocês. Então, após repetir o padrão de 6 carreiras por 11 vezes, ou seja, 66 carreiras, eu vou arrematar a nossa peça. Eu arremato, gente, da seguinte forma, vamos lá. Eu faço 2 pontos em tricô sempre, tá? E aí, quando eu tô com 2 pontos na agulha direita, eu pego o segundo ponto, passo por cima do primeiro e derrubo ele. Então, faço mais um, fiquei com 2 novamente, pego o segundo,
passo por cima do primeiro. E eu vou fazendo dessa forma até que reste apenas um ponto na minha agulha. Faço um, dois, pego o segundo, derrubo por cima do primeiro. Mais um, segundo por cima do primeiro. Bom, cheguei aqui no último, eu faço ele, derrubo e fico com apenas um na minha agulha. Agora eu vou cortar o meu fio, vou passar o meu fio aqui por dentro e vou fazer outra peça igual a essa. E aí na segunda peça nós não vamos cortar o fio, porque nós vamos utilizar esse fio para poder fazer a carreira de fechamento da nossa capa de almofada, tá? Então, gente, ó, pra fazer essa capa, uma capinha, uma lateral, eu gastei 2,5 novelos, ou seja, para uma almofada completa de 60 por 60 centímetros, eu vou utilizar 5 novelos de Urbano Maxi. A próxima capa que nós vamos aprender vai ser essa capa de 40 por 40 centímetros, que é composta pelo ponto tricô e uma trança de 3 pontas. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Bom, gente, então pra gente fazer essa capa que tem a trança na lateral, essa trança de 3 pontas, o que nós precisamos saber é o seguinte: nós vamos utilizar 9 pontos para fazer a trança.
E antes da trança, nós teremos 8 pontos e após a trança, 15 pontos. Então, 32 pontos no total. Para as duas capas de almofada de 40 por 40, nós vamos colocar 32 pontos. Eu peguei aqui um contador de carreiras, porque fica um pouco mais fácil a gente saber onde está, mas não tem necessidade de usar. Eu só acho que ele facilita muito, por isso que eu não coloquei ele na lista de materiais. Então, essa trança é uma trança composta de 8 carreiras. Então, uma vez que a gente chega na 8ª carreira, a gente retorna para a primeira carreira e começa tudo de novo. Então, é um padrão de repetição de 8 em 8. Nós vamos tecer por aproximadamente 48 carreiras, ou seja, 6 repetições, mas vocês podem ir medindo com uma fita métrica para saber quando vai chegar nos 40 centímetros, tá? Então, eu coloquei aqui os 32 pontos na minha agulha e vou começar tecendo 15 pontos tricô, 15 pontos tricô. E deixa a sua agulha auxiliar aí ao alcance das mãos, tá? Que nós vamos usar daqui um pouco. Então, ó, podemos começar usando o ponto de borda ou não. Eu prefiro usar o ponto de borda porque eu acho que facilita na hora da gente fechar a almofada. Então, eu vou tirar o primeiro sem fazer e o último eu sempre faço em meia. Esse primeiro já conta como se fosse um dos meus pontos tricô. Então, ó, 1, 2, 3. Lembrando que eu estou na primeira carreira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa é a lateral mais larga. Os próximos 9 pontos serão destinados para trança. Então, nós vamos fazer 9 pontos meia. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos conferir, 3, 6, 9, e o restante, os 8 pontos restantes, vão ser feitos em tricô. Somente o último ponto, porque como nós decidimos fazer o ponto de borda, então nós vamos fazer 7 pontos tricô e um meia. Então, essa foi a nossa primeira carreira das 8 que nós precisamos para poder fazer completar o padrão de repetição. Então, a segunda carreira, ela vai ser feita completa em tricô. Tiro o primeiro ponto e faço ela inteira em tricô. A segunda e a sexta carreira terão este padrão. Estamos aqui chegando ao final. O último ponto em meia. Então, agora aqui na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 15 pontos tricô, 9 meia, 8 tricô. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ou seja, nós estamos repetindo o padrão da primeira carreira. A primeira, terceira, quinta e sétima carreira vão receber o mesmo padrão, ou seja, todas as carreiras ímpares vão receber o mesmo padrão.
15 tricô, 9 meia, 8 tricô. Então, aqui, 9 meia. E agora, 8 tricô, porém lembrando sempre de substituir o último ponto tricô por um ponto meia, porque nós estamos fazendo ponto de borda. Agora, gente, a quarta carreira é a primeira carreira em que nós vamos ter cruzamento de pontos para poder fazer a nossa trança. Então, nós vamos fazer 8 tricôs até chegar no espaço destinado para a nossa trança. Agora, nós vamos separar 3 pontos à nossa frente com uma agulha de tricô auxiliar. Então, ó, retiro à frente, estou deixando eles à frente. Faço os próximos 3. Retorno, ou seja, eu estou cruzando esses pontos à esquerda, porque o cruzamento deles está ficando da direita para a esquerda. Faço os próximos 3 e continuo fazendo ponto tricô até o final. Então, ó, por que que esse cruzamento chama cruzamento para a esquerda? Porque os pontos saem no sentido da direita para a esquerda. Eles ficam tombadinhos em sentido à esquerda. A quinta carreira, por ser uma carreira ímpar, a gente já sabe que ela vai permanecer com aquele padrão. Ó, último ponto em meia. Quinta carreira. Tiro o primeiro ponto sem fazer. Faço 15 tricô. Nove meia. E 8 tricô. Ponto de borda. A sexta carreira, ela vai ser igual à segunda. Ela vai receber apenas pontos tricô. Ponto de borda. A sétima carreira vai ser igual a todas as carreiras ímpares. 15 tricô, 9 meia, 8 tricô.
9 e 8 tricô. E agora, a 8ª e última carreira, antes da gente voltar ao princípio, é uma carreira que também tem cruzamento, mas dessa vez a gente vai fazer o cruzamento no lado esquerdo da nossa trança. A gente fez o primeiro cruzamento aqui do lado direito e agora a gente tem que fazer o segundo cruzamento do lado esquerdo. Tiro o primeiro sem fazer, faço 8 tricôs, 7 se a gente contar o primeiro sem fazer, né? Vou fazer os 3 primeiros pontos tricô. Tudo bem? Vou separar os próximos 3 pontos, mas dessa vez, gente, nós vamos colocar eles lá para trás. Então, ó, os 3 primeiros nós separamos com os 3 primeiros pontos da nossa trança e para frente. E agora nós tecemos os 3 primeiros, separamos 3 para trás. Vamos tecer os últimos 3. Voltar os que estão separados aqui para nossa agulha. E tecer esses 3. Então, ó, agora, dessa vez, nós cruzamos 3 pontos à direita, porque o cruzamento ficou da esquerda para a direita. Esse aqui tinha ficado da direita para a esquerda, esse vai ficar da esquerda para a direita, e nós terminamos as carreiras de ponto tricô, 15 ponto tricô. Então, ó, terminamos as nossas 8 carreiras do padrão de repetição. Por enquanto, a gente não consegue enxergar muito bem, eu vou tecer mais algumas carreirinhas aqui e volto para poder mostrar para vocês como que vai ficar mais ou menos. Então, eu fiz mais algumas carreirinhas, agora já é possível ver a trança se formando. Então, nós vamos fazer essa repetição de 8 em 8 por aproximadamente 6 vezes, ou seja, 48 carreiras, arrematar a nossa primeira parte e fazer mais uma parte dessa. Nós precisamos fazer 2 para colocar uma na frente e uma nas costas. E aí, depois nós vamos fechar a nossa almofada. Então, essa será uma trança composta por repetições de 6 em 6 carreiras. Então, quando chegarmos na 6ª carreira, a gente retorna na primeira carreira e continua tudo de novo. E vamos tecer aí para aproximadamente 8 repetições, tá? Que é 48 carreiras mais ou menos. Ou você mede com uma fita métrica até ter 40 centímetros de comprimento. Então, vale lembrar, antes da gente começar, que todo início e final de carreira serão idênticos. Iremos começar com tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. E vamos finalizar também com essa mesma repetição, que é onde será formado o ponto arroz. O que vai diferenciar é a parte central, que é onde é feita a trança. Então, vamos lá. Vamos iniciar com 7 pontos tecidos no ponto arroz. Então, vai ser um tricô, uma meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Certo? Então, ó, 3, 6, 7. Agora, nessa carreira e todas as carreiras ímpares, nós vamos fazer 3 tricôs, 3 tricôs. 3 tricôs, 12 meias, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6, 9, 12, 3 tricôs e as repetições do ponto arroz, que são tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Então, ó, a primeira, a terceira e a quinta carreira são idênticas. 3 tricôs, 12 meias, aliás, começa com ponto arroz, né? Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. 3 tricôs, 12 meias, 3 tricôs, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Mas eu vou escrever aqui para vocês, vai aparecer aqui em cima a legendinha. Agora, a segunda carreira e a sexta carreira também serão iguais. Começa e termina do mesmo jeito. Tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô. Agora eu vou inverter, vou fazer os pontos como eles se apresentam. 3 meias, 12 tricôs, três meias, e a repetição do ponto arroz, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Se quiser, você pode fazer o ponto de borda também, tá? Agora, a terceira, como é uma carreira ímpar, a gente repete o padrão da primeira. Sete vezes o ponto arroz, 3 pontos tricô, 12 meia, três pontos tricô, e a repetição de ponto arroz. Agora aqui na quarta carreira eu já fiz os 7 pontos iniciais, que são iguais a todos. Vou fazer os 3 meias. Esses pontos aqui, gente, esses 3 antes e depois da nossa trança, eles sempre vão ser tecidos como eles se apresentam. Então, se você estiver do lado direito, você faz eles em meia. Se você estiver do lado avesso, você faz eles em tricô. E aí, agora, eu vou fazer minha trança. Então, eu vou separar essa trança, ó, em metade e metade. 6 pontos para a esquerda e 6 pontos para a direita. Nos 6 pontos da direita, nós vamos separar 3 pontos atrás. E aí, nós vamos tecer os próximos 3 pontos em tricô. Vamos voltar para a agulha, os 3 pontos que separamos, tomando cuidado para essa agulha não torcer lá atrás, tá, gente? Tecer os 3 pontos que a gente retornou para a agulha
E agora nós vamos separar os próximos 3 pontos à frente. Descer os próximos, retornar eles para nossa agulha, tricotar e terminar a nossa peça, a nossa carreira como ela se apresenta. 3 meias e os 7 pontos arroz, sempre começados e iniciados com tricô. Começados e finalizados, né? Então, ó, agora nós vamos fazer mais uma repetição de carreira ímpar e uma repetição da segunda carreira. Então, essa é a quinta carreira. Vamos fazer os pontos como eles se apresentam. 12 meia. Três tricôs. E o ponto arroz, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Vamos para a sexta e última carreira, que será a repetição da segunda carreira. Então, vamos inicializar com os pontos arroz, os 3 pontos como eles se apresentam, 3 meia, 12 tricô, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 meia e 7 pontos arroz. E aí, gente, tá finalizada o nosso padrão de repetição. Então, nós vamos cruzar uma vez para a esquerda, perdão, para a direita, porque os pontos saem da esquerda para a direita. Cruzar uma vez para a direita, que os pontos saem da esquerda para a direita, e fazer mais 2 carreiras como os pontos se apresentam. Então, a nossa trança é composta por 6 carreiras ao todo. E vamos continuar repetindo isso aqui por 40 centímetros. Vamos arrematar a nossa peça e vamos voltar agora aprendendo a fechar a nossa almofada. Lembrando que cada padrão desse que eu ensinei para vocês, cada capa de almofada, precisa ser repetido 2 vezes para que nós tenhamos a parte da frente e a parte de trás da almofada. Então, após termos feito 2 capas de almofada, uma para frente e uma para as costas, nós vamos colocar as capas com o avesso para dentro, os 2 avessos para o lado de dentro e os lados direitos para fora. E com uma agulha de tapeçaria, nós vamos casear esses pontos, ó, lembrando sempre de pegar o ponto da traseira e o ponto da parte da frente. Então, nós vamos casear com a agulha de tapeçaria os pontos da lateral da nossa almofada. E nós vamos fazer isso por 3 laterais.
Bom, cheguei aqui ao final da terceira lateral. Nós vamos colocar a almofada aqui dentro, o refil de almofada, e eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer esse fechamento lateral, que é o último fechamento aqui. Essa pontinha que sobrou do primeiro fechamento das 3 laterais, nós vamos arrematar ela aqui. Vou dar um nozinho de arremate, vou dar mais um para ter certeza. E nós vamos esconder esse fio aqui, ó, vou passar ele aqui dentro da minha costura, ó. Se ele tiver pequeno, como o meu, primeiro você passa a agulha e depois você passa o fio. Então, escondi ele aqui. Vamos pegar um fio novo, que dê pelo menos o dobro do tamanho da lateral. Eu tiro aproximadamente 3 vezes o tamanho da lateral, porque nós vamos ir e voltar na costura. E aí, nós vamos passar esse fio aqui no cantinho. Vamos deixar um pedaço grande, de aproximadamente uns 30 centímetros sobrando. E aí, nós vamos fazer a costura lateral. Essa parte da costura requer um pouquinho mais de paciência, porque nós vamos trabalhar com um fio maior do que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, nós vamos ter que ir puxando aos poucos aqui. Sabe por que que a gente pega um fio novo, gente? Porque essa lateral aqui vai ser uma lateral que a gente consegue abrir para poder tirar a capa da nossa almofada e poder lavar separadamente, levando em consideração as instruções de lavagem do rótulo, viu, gente? Sempre leiam as instruções de lavagem do rótulo. Bom, chegamos aqui ao final da nossa lateral e agora o que nós vamos fazer é voltar costurando mais uma vez para que as duas pontas se encontrem e a gente possa fazer um laço e que a gente consiga desmanchar depois para poder tirar para lavar. Então, nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos voltar com a nossa agulha e o nosso fio nos espaços onde a gente já havia passado a agulha.
Bom, chegamos aqui ao final. Eu não vou precisar de todo esse fio, então eu vou cortar aqui junto com o outro. Vou reservar. E agora, gente, nós vamos dar um laço. Não precisa ser um laço forte, tá? Um laço bem fraco. E aí nós vamos esconder esse laço aqui pra dentro. Porque quando a gente precisar tirar a nossa capa para poder lavar, a gente consegue fazer isso com o auxílio de uma agulha. E aí é só a gente desfazer essa lateral, reservar esse pedaço de fio, e aí quando a capa estiver lavada e a almofada também, a gente retorna a capa para a almofada e refaz a nossa última costura. Então, ó, nós vamos esconder este pedaço aqui pra dentro. A gente pode introduzir com o dedinho mesmo por aqui. Ou se você tiver facilidade com crochê, pode utilizar uma agulha de crochê para puxar também. Mas percebam que com a própria mão eu consigo esconder este fio aqui dentro. Olha, ele não fica aparecendo. Então, tá pronta a nossa almofada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse conjunto de almofadas é muito lindo. Eu uso na minha casa, espero que vocês façam para a casa de vocês e depois nos conte, nos marque nas redes sociais, marque a Círculo, que a gente vai ficar super feliz de ver o trabalho de vocês. Um beijo!